O texto de Efésios 4 que Paulo escreve é um dos capítulos interessantes, como todos. Para mim este capítulo é um capítulo bastante dinâmico, eu gosto muito deste capítulo. Tem-me ajudado muito a perceber aquilo que deve ser o comportamento do cristão uma vez resgatado e salvo por Cristo. Quero ler o verso 25 em diante. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmite a graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfémias, e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Este é apenas um extrato do capítulo 4 de Efésios, onde ele refere muitas outras verdades que são importantes naquilo que deve ser o exercício da nossa própria fé enquanto discípulos de Cristo. Não sei se nós nos apercebemos, mas a mordomia, a administração, é de facto uma das ações que mais se pede ao discípulo de Cristo. Nós não nos apercebemos que a mordomia é alguma coisa que nós fazemos todos os dias. Nós nos tornamos mordomos e são tantas as coisas que a nossa vida recebe através da obra de Cristo e dos efeitos da obra de Cristo, que nós, de facto, chegamos ao ponto de perceber que até a Bíblia atribui essa ideia de que nós somos devedores. Somos devedores porque nós, de verdade, dentre todos os benefícios que nós recebemos e que são trazidos para a nossa própria vida, está o benefício da unidade. Nós fomos unidos em Cristo e fomos unidos uns aos outros, trazidos para um corpo que Paulo esclarece muito bem que é o corpo de Cristo. Nós somos participantes dos valores eternos de Cristo. Isto é uma grande verdade que nós devíamos de parar para pensar muitas vezes sobre isto. Cristo inclusivamente desejou que essa unidade jamais acabasse. Lembram-se da sua oração sacerdotal? Ele, antes de subir aos céus, ele orou, capítulo 16 e 17, em que ele pediu que na terra o seu povo fosse tão unido quanto ele e o Pai eram. Então, às vezes nós nos apercebemos que este desejo de Jesus é um desejo realmente intenso e magno, no sentido em que Jesus está a pedir que o seu povo seja tão unido quanto ele e o Pai eram. Então isto significa que é uma realidade que deve ser procurada, sentida e até altamente desejada por todos nós. O apóstolo Paulo, quando escreveu, ele entendeu isso e eu creio que quando ele escreve o capítulo 4 de Efésios, ele está de facto a lembrar-se daquilo que na verdade foi o pedido que Jesus fez e a sua oração antes de subir aos céus. Ele começa no capítulo 4 estas palavras, o versículo 1, eu rogo-vos, isto é, eu peço-vos encarecidamente, eu que estou prisioneiro, que vocês andem de modo digno da vocação com que fostes chamados. É interessante a forma como Paulo coloca esta questão, porque ele chega a dizer que nós somos responsáveis por conservar a condição em que fomos chamados. E que condição é essa? É a condição da unidade. Às vezes nós não nos apercebemos disto, que a unidade não é algo que nós temos que trabalhar. A unidade é um valor que nós temos que conservar. Nós fomos unidos por Cristo e em Cristo, é o que diz a palavra. E esta é a condição em que nós temos que permanecer. Nós fomos chamados na condição de unidos uns aos outros através de Cristo e por isso, o que é curioso, é que nós somos chamados a conservar essa unidade na qual fomos colocados. Às vezes o nosso discurso é diferente.
Às vezes nós achamos que temos que trabalhar a unidade. Às vezes nós achamos que temos que fabricar a unidade. Mas esta não é a condição do cristão. O cristão não precisa de fabricar unidade. Ele foi trazido em unidade para o corpo de Cristo. A nossa função é conservar essa unidade. E é sobre isso que Paulo está a falar aqui. Nós, como bons mordomos, de facto, temos que perceber que a mordomia cristã é importantíssima. Nós somos chamados a conservar, através do exercício da nossa própria fé, a unidade na qual nós já estamos por Cristo, na qual nós fomos chamados. E é interessante que até ao versículo 5 deste capítulo 4, Paulo parece estar a lembrar-se desta oração sacerdotal do Senhor Jesus, porque ele, inclusivamente, diz que a condição em que o discípulo de Cristo é chamado é a mesma condição que está no versículo 5, capítulo 4, versículo 5, quem quiser acompanhar, ele diz: há um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Curiosa descrição que o próprio apóstolo Paulo faz, quando ele diz que esta condição de unidade é a condição para a qual nós fomos trazidos por sermos discípulos de Cristo. Foi Cristo que nos colocou nesta condição, de sermos unidos uns aos outros, unidos em Cristo. Um só Deus, uma só fé, um só batismo, etc, etc. Sabe uma coisa interessante? O cristão, na verdade, não precisa de promover a unidade. O cristão é chamado a conservá-la. Conservar a unidade para a qual nós fomos trazidos. E eu creio que muitas vezes tem sido este o erro dos cristãos. É que inventam unidade. Procuramos inventar a unidade. A unidade não se inventa, ela conserva-se. A unidade em Cristo é um favor do qual nos tornamos administradores, nos tornamos mordomos. É função de cada um de nós conservar a unidade na qual foi chamado. Porque se a unidade fosse um valor que nós temos que fabricar, então eu não sei para que serviria a obra de Cristo nas nossas próprias vidas. Por isso, é importante ver aquilo que Paulo também diz, quando no versículo 7 ele refere estas palavras: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Isto é, esta unidade não se consegue conservar sem ser pela graça que Cristo traz para as nossas próprias vidas. Essa graça habilitadora. A unidade cristã somente pode ser conservada pelo exercício da graça que nos foi concedida, que ele está aqui a dizer. Essa graça que nos habilita. Reparem o que diz o verso 13 ao verso 16 deste mesmo capítulo. Diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados em todo o vento da doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação do amor em si mesmo. Palavras incríveis. Um homem normal não podia dizer isto. Só um homem com Cristo poderia afirmar estas palavras. Nós normalmente não podemos fabricar a unidade. Só nós, conservando a unidade de Cristo em nós, é que tal é possível. É interessante porque quando olhamos para aquilo que diz o texto, o discípulo de Cristo não promove unidade. Ele é chamado a conservar a unidade em que foi chamado. Esta é a dinâmica da fé. Esta é a dinâmica da unidade. Na verdade, nós não somos chamados para simplesmente produzir unidade. Porque se nós produzirmos unidade, nós estamos a pôr à parte a unidade que Cristo, em que ela nos situou. E é interessante porque no verso 21 nós encontramos este texto que também afirma algo interessante quando diz assim: de facto, capítulo 4, verso 21,
se é que de facto o tendes ouvido e neles fostes instruídos segundo a verdade em Jesus. Amigos, de facto, nos últimos tempos tenho considerado que há muitos esforços dos cristãos para conseguirem aquilo que eles já têm. Nós, às vezes, fazemos muito esforço para conseguirmos aquilo que já temos em Cristo. Às vezes, nós que não acreditamos que de facto a salvação é pelas obras, tentamos produzir obras as quais já nos foram trazidas. Às vezes existe uma certa tendência de nós produzirmos aquilo que Deus já nos ofereceu. Eu sei que não é fácil nós estarmos juntos, não é fácil vivermos em comunidade, como infelizmente também não é fácil viver em família, que é um círculo mais restrito ainda. Mas é interessante porque quando olhamos para o verso 25 deste mesmo capítulo, Paulo explica as características deste novo homem, desta nova pessoa que nós somos. Este novo homem, esta nova mulher, torna-se responsável em conservar a unidade que foi a condição em que nós fomos chamados. E todos nós somos chamados em Cristo e não divididos em Cristo. Nós fomos unidos em Cristo e não divididos em Cristo. Esta é a condição para a qual fomos chamados para o corpo de Deus. Fomos chamados unidos. Se alguma coisa acontece no percurso, somos nós os responsáveis, não Cristo. Porque Cristo nos uniu num só corpo. Podemos concluir então que a função dos discípulos de Cristo não é promover a unidade, mas sim conservar a unidade. Pois foi essa a condição em que nós fomos chamados. É por isso que eu comecei o sermão falando da mordomia. Porque nós somos mordomos do que nos é dado. Nós somos mordomos daquilo que é trazido para a nossa própria vida. E esse é um exercício que nós fazemos constantemente, às vezes não nos apercebemos. E por isso, em relação à questão da unidade, é o mesmo princípio. Todas as ações de união que nós promovemos não são para criar unidade, mas sim para conservá-la. E se nós aceitarmos esta verdade, isso até vai mudar a maneira como nós estamos na nossa própria vida cristã e no nosso relacionamento uns com os outros. Eu considero que a ação da unidade é uma ação dinâmica, pois ela faz conservar unidos aquilo que já está unido em Cristo. Foi por isso que nós terminámos o sermão do domingo passado dizendo estas palavras. Não há união sem a verdade e a vida de Cristo. Porquê? Porque a união é aquilo que eu e tu fazemos para conservar a unidade que já temos em Cristo Jesus. A verdade e a vida de Jesus está presente na sua vida, está presente na sua obra, está presente no seu ensino. E esta é a mensagem que realmente nos ajuda a nós a nos podermos conservar no Espírito de Cristo. Aquilo que vamos dizer hoje não é nenhuma mensagem de autoajuda, meus irmãos. Há muita mensagem a circular aí de autoajuda. Não é isso. Nós estamos centrados naquilo que Jesus nos ensina para que a unidade permaneça. E essa é a nossa função. Sabendo que a unidade foi conferida aos discípulos de Cristo pelo grande desejo que o Mestre teve em que fosse assim que acontecesse, mesmo depois dele se ausentar para o céu. A pergunta é esta: que cuidados nós devemos ter para manter a unidade de Cristo entre nós, povo de Deus? E essa é a questão que eu penso que nós queremos dar resposta hoje. Todos os atos de união, meus irmãos, como vimos na semana passada, não são para inventar a unidade, mas sim para mantê-la. Manter a unidade de Cristo em nós. A união dos discípulos de Cristo são ações humanas onde nós nos esforçamos por conservar a unidade que nós já recebemos. Não é tarefa dos discípulos de Cristo inventar. Nós não somos inventores na vida cristã. Nós somos reprodutores do caráter de Cristo e daquilo que Cristo nos ensina.
As nossas ações deverão sempre passar pelo filtro de: será que isto faz conservar a unidade de Cristo no povo de Deus? Esta é a pergunta que nós devemos colocar. As nossas ações, as nossas atividades, os nossos empenhos devem sempre passar por este filtro. Será que isto faz conservar a unidade de Cristo no meio do seu povo? Porque às vezes nós pensamos ao contrário. Será que isto vai produzir unidade? Isso está errado. Nós não produzimos unidade. Nós reproduzimos a unidade. Nós não a fabricamos. Nós não a inventamos. Não há capacidade em nós. Porque se eu quiser inventar unidade, então eu estou a substituir o modelo de Cristo no meio do povo de Deus. E há muitos pregadores que têm este hábito. Às vezes querem substituir-se a Cristo. Não é isto a nossa função. A nossa função é reproduzir Cristo. É exalar o bom cheiro de Cristo, como Paulo se referiu. Além daquelas orientações que Paulo dá neste capítulo 4 aos Efésios, eu quero recomendar, de facto, outros princípios que considero absolutamente importantes para aquilo que é a manutenção da unidade do povo de Deus. A primeira coisa é: cuidado com as tuas atitudes. Nós sabemos que a atitude é uma norma de procedimento que nos leva a um determinado comportamento. Nós sabemos que, de facto, uma atitude é a concretização de uma intenção, de um propósito. As nossas atitudes não são despidas de propósito. Todas as pessoas têm uma atitude fundamentada numa intenção, num propósito. Não há atitudes vazias. Se eu tenho uma atitude, há por trás disso um propósito, há uma intenção qualquer. E, de facto, por detrás de uma atitude há sempre esta consciência de que as nossas atitudes são reveladoras das nossas verdadeiras intenções. Por isso, se há unidade em Cristo, as nossas atitudes têm que refletir ou devem refletir exatamente o extrato dessa unidade. Nós sabemos que bons relacionamentos estão baseados em boas atitudes. Eu não conheço nenhum relacionamento bom que esteja baseado numa má atitude. Não é possível construir bons relacionamentos em más atitudes, mas sim em boas atitudes. Então as nossas atitudes são o que nós pensamos acerca dos outros. As nossas atitudes é o que nós sentimos perante os outros. As nossas atitudes realmente tornam-se o suporte, a base sobre o que nós dizemos e o que nós fazemos no nosso relacionamento com os outros. Eu não posso ter uma má atitude para com uma pessoa boa, ou não devo. Porquê? Porque, de facto, a minha atitude deve refletir a base de um bom relacionamento que eu tenho. Alguém disse: quando as nossas atitudes são corretas, não há barreiras a ultrapassar. Quando as nossas atitudes são corretas, não há vales profundos. Quando as nossas atitudes são corretas, não há sonhos excessivos. Quando as nossas atitudes são corretas, não há desafios demasiado grandes. E é verdade. Trabalhámos durante muitos anos com um servo do Senhor chamado Sam Doherty. Ele escreveu imensos livros. Até a certa altura ele era o líder da APEC na Europa. E ele disse que ia deixar as suas funções e todos ficámos muito preocupados, porque, de facto, ele era um grande homem de Deus, um grande líder. E nós não percebíamos bem porque é que ele estava a deixar aquela função. Então ele explicou: eu quero gastar o resto dos meus anos a escrever aquilo que Deus me ensinou. Então ele escreve muito sobre isso. E ele chega a dizer uma coisa interessante que eu acho, e é bom nós refletirmos. Ele estava convicto que a vida é apenas 10% do que acontece connosco e 90% tem a ver com as reações que nós temos à vida. Interessante. Isto é, nós passamos a maior parte da vida a reagir aos acontecimentos,
àquilo que nos dizem, àquilo que nos fazem, etc, etc. Na verdade, 10% é só o que acontece connosco, porque o resto é tudo reações. E é por isso que muitas vezes nós nos encontramos de mal connosco próprios, porque nós passamos a maior parte do tempo da nossa vida a reagir à vida e não a influenciar a vida através das nossas próprias atitudes. Como ter uma atitude correta no meio da dificuldade, no meio da oposição, da crítica. Por exemplo, Pedro, ele explica no capítulo 2, verso 21 a 23, para isso nós fomos chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-vos o exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, em nenhum engano houve, foi encontrado na sua própria boca. Quando insultado, ele não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Este é o caráter de Cristo que ele traz para nós. A atitude de Cristo não era uma reação aos outros. Era uma evidência dele próprio, do seu caráter santo e justo que passa para nós através dos princípios e dessa nova natureza que traz consigo essa unidade. Como ter uma atitude correta no meio das circunstâncias difíceis, por exemplo? Paulo explica isso quando ele diz em 1 Coríntios 10:10, não se queixem, como alguns se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Não se queixem. Perante as circunstâncias difíceis, às vezes nós constantemente estamos a reagir. Não estamos a viver, estamos a reagir. E é por isso que muitas vezes a própria unidade é comprometida. Porque nós não estamos a viver o ensino de Cristo, estamos a reagir à vida, a reagir ao que acontece à nossa volta, a reagir às atitudes dos outros, etc, etc. Quando Jesus disse, eu dou-vos vida. E essa vida de Cristo que Ele pede que nós vivamos. Segunda coisa, cuidado com os ouvidos. Ser um bom ouvinte para aqueles que partilham connosco é absolutamente importante. Tiago chega a dizer, meus irmãos, tenham isto em mente. Sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Ser um mau ouvinte para aqueles que falam mal dos outros. Às vezes nós somos bons ouvintes para aqueles que falam mal. Mas nós temos que ser maus ouvintes para aqueles que falam mal dos outros. Os nossos ouvidos deviam cerrar-se para muitas coisas. Sabem que os nossos ouvidos são muitas vezes verdadeiros incubadores. Nós sabemos qual é o efeito de uma incubadora, não é? E às vezes nós incubamos a informação nos nossos ouvidos. E isso não ajuda a unidade de Cristo entre nós. O salmista dizia no Salmo 141, verso 3, coloca, Senhor, um guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Era tão importante que os nossos ouvidos, que são dois, realmente conseguissem manter uma atitude correta em relação àquilo que nós ouvimos. Quantas vezes nós ampliamos o som que chega ao nosso ouvido e isso prejudica a manutenção da unidade de Cristo entre nós. Cuidado com as palavras. De toda a criação de Deus, reparem, nós seres humanos somos os únicos que podemos pensar e colocar os nossos pensamentos em palavras. Sabem que nós falamos cerca de 30.000 palavras por dia? Há uns que falam mais do que outros, é verdade. 30.000. Sabe uma coisa? Numa idade média, sabe quantos anos você demora a falar? 13 anos. Numa idade média, nós passamos 13 anos a falar. Incrível, não é? Significa que nós, de facto, temos que ter muito cuidado com as nossas palavras. A boca ou as palavras
de facto estão na origem de relacionamentos edificados ou quebrados. As palavras são responsáveis por muito daquilo que é os nossos relacionamentos. O que é curioso é que sabem que as palavras são controladas pelo coração. Interessante. A boca apenas fala do que está no coração. Há um ditado português que diz isso. As palavras refletem o que nós pensamos e o que nós sentimos. O problema da língua pode ser o resultado de problemas do coração. O que é que disse o Senhor Jesus a respeito disto? Mateus capítulo 12, verso 36 e 37, ele diz: mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar contas de toda a palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras tu serás absolvido e por tuas palavras serás condenado. E ele diz mais no capítulo 5, 15, verso 11. O que entra na boca não torna o homem impuro, mas o que sai da boca, isso torna o homem impuro. Todos nós sabemos o que é que... Jesus não precisa de fazer, digamos assim, grande discurso a respeito disto. Porquê? Porque todos nós sabemos o que é que Jesus está a dizer. As palavras. Tiago ensina que o uso de palavras demonstra que a pessoa é convertida ou não é. Olhem o que é que ele diz em Tiago 26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. Há pessoas que acham que são melhores cristãos por falarem muito. Às vezes falam demais. As palavras. Tiago ainda tornou claro uma coisa, que quando uma pessoa é salva por Cristo, as suas palavras são demonstrativas do seu nível de maturidade espiritual e espiritualidade. Ele diz: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Interessante. Uma coisa que é tão vulgar, que é falar, como ela pode ser uma oportunidade para edificar tanto ou para destruir tanto. O poder das palavras. Paulo em Colossenses capítulo 4, 6 diz assim: o teu falar seja sempre agradável, temperado com sal, para que saibas como responder a cada um. Ninguém vai querer almoçar hoje com comida insonsa. Queremos a comida bem temperada, porque o nosso paladar está ajustado. Alguns às vezes gostam mais salgado, menos salgado, mas todos nós temos aquele equilíbrio do que é que significa comida temperada. Também acho que todos nós sabemos o que é uma palavra temperada com sal. Quantos de nós já ficámos salgados por palavras? Quantos de nós já queimamos com ácido os outros por causa das nossas palavras? Impressionante. Não caluniem ninguém, diz Paulo quando escreve a Tito. Sejam pacíficos e amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão uns para com os outros. Cuidado com o que escreves. Hoje a comunicação escrita é dinâmica e rápida. Impressionante. As reações escritas voam quase à mesma velocidade que a internet. Às vezes é engraçado estarmos a conversar com alguém, não é? E vemos lá, tal pessoa está a escrever. E é incrível hoje a comunicação. O que se escreve. As pessoas, inclusivamente, antigamente, quando escreviam cartas, tinham mais tempo para pensar. Hoje as pessoas, ao responderem a mensagens pela internet, não pensam. Vai logo, bomba. Devemos habituar-nos a não reagir de imediato àquilo que escrevem acerca de nós. O que nós escrevemos fica dificilmente apagado. Aquilo que se escreve é uma coisa incrível. Pode destruir a unidade. Quantos escritores se arrependeram do que escreveram? Quantos livros ainda circulam na nossa praça que estão cheios de erros? Alguns até erros históricos. Pessoas que tentam, não é, assegurar que alguma coisa que está a acontecer hoje tem a ver com aquilo e afinal o evento passou e não tinha nada a ver com aquilo. Quantos livros nós podíamos tirar das nossas prateleiras? Até mesmo quantos escritores que têm escrito sobre escatologia podiam guardar os seus livros na prateleira?
temos que ter cuidado com o que escrevemos, porque aquilo que escrevemos fica registado. É importante que nós pensemos antes de escrever, possamos rever antes de escrever, não usar o poder da escrita para destruir, ser simples nos que escrevemos, não usar rudeza no escrever. Isso é sinal de incompetência. Rudeza é sinal de incompetência. É perda de autocontrole. Devemos ser polidos nas palavras. Isso é fundamental. Paulo dizia a Timóteo: ao servo do Senhor não convém brigar. Quantas pessoas hoje brigam pela escrita? Mas ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Não brigues naquilo que escreves. Pensa no que escreves. Porque às vezes tu podes estar a falar com uma pessoa e prejudicar a unidade com essa pessoa pode significar estragar a unidade com outras pessoas, porque todos nós temos os nossos círculos. Cuidado com o teu temperamento. Efésios capítulo 4, verso 26, irai-vos e não pequeis. Porque Deus não deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. O temperamento é algo que todos nós precisamos de mudar. É um trabalho do Espírito Santo em nós. É resultado da obra santificadora do Espírito Santo de Deus. Nós temos que submeter o nosso temperamento, o nosso caráter a Cristo, ao Senhor. Eu conheci pessoas que achavam que eram assim e por isso muitas vezes justificavam as suas atitudes. Tivemos uma pessoa que dizia: olha, eu sou assim, já não vou mudar. Errado. O caráter de Cristo que está a ser implantado em nós muda-nos. E ai de nós se não nos mudar. Ninguém me conheceu quando eu era mais novo, nem a minha própria esposa. Não está aqui ninguém que me conhecesse quando era mais novo. Eu era um rapaz amargo. Perdi o meu pai muito cedo, achei que a vida não me favorecia. Era agradável, não era assim. Toda a gente podia estar ao meu lado, mas se alguém me pisasse o pé, teríamos problemas. Era azedo, um bocado azedo. Cristo fez uma obra incrível. Mesmo quando entrei na escola bíblica, no instituto, lá no seminário, o meu primeiro ano foi difícil. Porque eu achava que os professores deviam ser perfeitos. Foi difícil estar em plenas aulas, muitas vezes esperando a receber algo mais que eu não tinha, exigindo muito dos outros. Cristo transformou a minha vida. E Cristo transforma-nos. Nós não podemos, sou assim, paciência. Qual sou assim? Se alguém me disser isso, vai-me ver zangado. Cristo faz a sua obra, Ele muda-nos como nós somos. O caráter de Cristo está a ser implantado em nós. E nós temos que deixar que esse caráter de Cristo realmente domine as nossas próprias vidas. Cristo pode mudar, sim, muda, o Espírito muda. Alguns depois eu tive um passado difícil. Com certeza, todos nós tivemos de alguma maneira. Se nós contarmos a nossa história uns aos outros, nós vamos verificar que, afinal de contas, todos nós temos os nossos quês. Não vale a pena nós nos refugiarmos no nosso passado, porque Cristo domina isso. O Espírito Santo refaz tudo isso. Também é verdade que não queremos olhar para a vida daqueles que estiveram na fossa e se converteram a Cristo e parece que essa vida é mais válida do que a minha, que não fiz tantas asneiras. Nada disso. O trabalho de Deus em nós. Graças a Deus, porque pessoas nasceram, como nós dizemos, num berço evangélico. Não é? Ainda bem, Deus protegeu a sua vida, Deus protegeu a minha vida de muitas asneiras. O filho mais novo, a minha mãe teve o último filho aos 30 anos de idade, depois de ter tido 10. Não é? É incrível, não é? A cotação aí está.
Ela teve que sustentar aqueles filhos todos, um rapaz sozinho, o que é que ia fazer, etc. Irmãos, a nossa história, ela é refeita em Deus. Por isso é interessante pensar como é que é tão importante nós olharmos para nós próprios e percebermos se eu posso mudar. Cristo pode transformar-me, pode mudar. Desculpe, eu sou assim. Não faz sentido quando nos colocamos na mão de um Deus que nos muda. Um Deus que nos traz a tranquilidade para os nossos próprios corações. Às vezes as pessoas dizem, o pastor é calmo. Sim, nunca me viram zangado. E ainda bem. Espero que Deus nunca me veja. Não é? Acho que só a minha esposa é que me vê uma vez zangado. Mas não foi com ela. Fico claro. Irmãos, é interessante pensarmos o que é que nós estamos a fazer na vida cristã? Achar que estamos devotados a sermos quem somos? Ou realmente estamos entregues a um Cristo que nos quer fazer ser como Ele? Essa é a diferença. Jesus disse, nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda a árvore é reconhecida pelos seus frutos. Ninguém colhe figos de espigueiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira boas coisas do tesouro do seu coração e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do coração está cheio. Agora nota, qual foi o coração que Deus te deu? Se és um discípulo de Cristo? Ele mudou quem tu és, quem tu eras, para passares a ser quem Ele quer que tu sejas. Este é o trabalho. Cuidado com o humor. Eu, enquanto pregador, procuro ter muito... Eu gosto de anedotas. Quem conhece na intimidade sabe que eu gosto de anedotas, não é? E às vezes há pregadores que acham que não pode haver sermão sem anedota. Cuidado com o humor. Eu evito, nas minhas histórias, nas minhas anedotas cristãs, evito citar Cristo. Eu acho que nós podemos ter humor sem nos servirmos de imagens espirituais. Cuidado, às vezes, sobretudo os pregadores têm um bocado isto, querem ser engraçados, querem atrair a multidão, falam muito de si próprios. Hoje, por acaso, estou a falar muito de mim mesmo, peço desculpa por isso. Finalmente, irmãos, diz Paulo quando escreve aos Filipenses, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é correto, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que for de boa fama, se há algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. O humor é uma coisa interessante. Eu sei que é mais fácil ter um pregador bem-humorado do que mal-humorado, mas mal-humorado também não é? Mas os púlpitos não têm que estar cheios de anedotas. Os púlpitos não têm que estar cheios de experiências de nós próprios, mas sim da experiência de Cristo em nós. Isso sim. Se queremos manter a unidade que Cristo trouxe para a nossa vida, temos que ter cuidado com a ideia do humor. E, meus irmãos, por último, cuidado com as reações. As nossas reações mostram mais do que nós somos do que as nossas próprias ações. As nossas ações podem ser pensadas, mas as nossas reações não. Quando eu reajo, eu estou a mostrar o que eu sou. Porque é o que sai. Se eu tiver 2 chávenas de chá cheias, uma em cada mão, eu consigo passar horas a conter o líquido que lá está. Mas se alguém vier e me tocar, o líquido vai derramar. As nossas reações mostram o que nós somos de verdade. Mas com o caráter de Cristo em nós, a Bíblia nos explica como é que nós devemos de estar. Sabem que na Namíbia, hoje chama-se Namíbia, antigamente chamava-se, para aqueles que conhecem, chamava-se Forte Roçadas, na antiga Rodésia. É interessante que havia uma jaula onde viviam de forma amigável um leão e um porco. É interessante, não é?
A certa altura foram lá outros tratadores. Deixaram o leão passar fome. Vocês podem imaginar o que é que aconteceu, não é? A certa altura, o leão matou o porco. Mas sabem o que aconteceu de seguida? Poucos dias depois, o leão morreu de saudade do porco. Porquê é que eu conto esta história, irmãos? Nós ainda não nos apercebemos que nós somos parte uns dos outros. Nós fomos unidos em Cristo. Isso não é produto teu nem meu. Mas há uma coisa que nós temos que aprender a fazer. Nós temos que aprender a conservar essa unidade que Cristo nos colocou. Repetindo, tu não és chamado a inventar a unidade. Tu és chamado a conservar a unidade em que tu foste trazido, eu fui trazido, todos nós fomos trazidos. Conservar a unidade cristã depende de ti, depende de mim. Agora reparem neste versículo interessante que está escrito em Deuteronômio capítulo 4, verso 9. Guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma. Eu gosto muito deste texto das Escrituras. A chave para mantermos a unidade com que Cristo nos trouxe e nos colocou é cada um de nós olhar bem para si mesmo e olhar bem para a sua alma. A unidade constrói-se a partir do que Cristo fez e está a fazer em ti e não tanto naquilo que Cristo está a fazer no outro. Às vezes nós achamos que o outro deve servir a nossa unidade. Nós somos chamados a servir a unidade conjunta, a unidade de todos. Então, terminamos hoje para dizer o seguinte: se tens sentido tentação para criar unidade, inventar unidade, esquece. Isto não é o que a palavra de Deus nos ensina. Isso não é possível a partir de ti só. Tu não consegues, nem eu consigo, fabricar unidade. Nós conseguimos conservar a unidade na qual Cristo nos colocou. Glória seja a Cristo por isso. Deus nos abençoe. Amém.